Vamos iniciar, agradecer a presença de todos. Trazer aqui alguns aspectos que o tema, para variar, é extenso, né? A gente vai tentar trazer mais a questão da avaliação para quem atua em atenção primária. Por que eu propus esse tema? Assim, a gente tem feito de temas voltados para não só medicina de família e comunidade, né? Como vocês sabem, eu sou médico de família e comunidade. Atuo já há alguns anos em equipes, né, da estratégia, atualmente como coordenador de uma residência médica. E em várias equipes que a gente já trabalhou, a gente observa uma certa negligência, né? Vamos falar uma palavra bem direta. A gente sabe que é importante a avaliação regular da acessibilidade dos pés, né? A avaliação dos pés da maneira geral, em pessoas que têm diabetes, não tem porquê, se já tem um diagnóstico, não ser feito isso, não se justifica, né? Não se fazer uma avaliação periódica. Há vários métodos de fazer, mas o mais importante é sempre, né, coletar uma boa história e usar algumas técnicas simples. É isso que a gente vai tentar abordar hoje. Então, a gente vai tratar conceito, epidemiologia, a avaliação. Eu vou usar o formato do registro em saúde orientado por problema, que é tem sido apelidado como SWAP, né? A gente tem uma web sobre isso, que era o registro médico orientado por problema, ampliado para registro em saúde orientado por problemas, né? E o papel da equipe, vamos tentar falar no finalzinho também. E o que a gente espera, afinal, dessa web palestra, né? Conhecer a importância da avaliação do pé diabético em atenção primária, só uma ressalva, né? Pé diabético, o pé faz parte da pessoa, né? A gente fala na prática clínica centrada da pessoa, mas foi consagrado pelo uso, a gente utiliza, né? Não quer dizer que a gente está olhando só o pé. Bem entendido aí, para não parecer a gente entrar em contradição, né? Então a gente tem uma prática centrada na pessoa, que a gente espera que seja também orientada pela família e para a comunidade. Então, também o que se espera ao final é conhecer técnicas simples de avaliação. Isso aqui não é um curso, né? Grande parte da apresentação foi baseada no carinho básica, no final tem as referências, vocês podem, ele é acessível via internet, tem um link que eu posso disponibilizar, quer dizer, disponibilizo no final da apresentação, que pode ser usado de várias maneiras. Vocês vão observar que se pegar pela internet, há várias técnicas, né? Eu optei por usar aquelas que são recomendadas ali no caderno. Bom, o conceito, então, do pé diabético. Pode ser usado com diabetes, esse conceito, e tem as principais causas, neuropatia e uma insuficiência arterial. Os dois problemas podem também estar combinados, né? Então, as úlceras podem ser um componente isquêmico, né? O mais comum que a gente vê é misto. Mas tem umas diferenças, assim, o pé isquêmico, a pessoa que tem um pé isquêmico, caracteriza por história de claudicação. Então, retomando aqui que os problemas do pé diabético geralmente são neuropáticos ou arteriais, né, são os principais. Alguns tipos de infecção primária ou secundária também podem aparecer, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado em tratar a infecção e esquece que ela é apenas a ponta do iceberg do problema. Tem por trás ali um problema grave de uma neuropatia ou de uma obstrução arterial importante. O pé isquêmico, quando o componente isquêmico ele é mais importante, ele tem uma história de claudicação intermitente. É uma dor em repouso que piora com o exercício e elevação do membro. A pessoa precisa parar, né, quando ela dói, né, quando está em repouso, quando caminha, piora, né? E tem muita característica da palidez, né, o pé frio, com ausência de pulso tibial posterior ou pedioso dorsal. Então, mais à frente a gente vai detalhar um pouquinho mais, mas é importante lembrar essa característica do vascular.
porque é muito a característica da obstrução, não passa sangue. Então, o neuropático, né, ele tem uma característica, se vocês lembrarem da fisiologia, existe o vaso-vasório. Quando tem uma alteração que é própria do diabetes, né, entre um fio desencapado, o impulso nervoso ele fica totalmente desorganizado. E o tônus vascular ele depende de um bom funcionamento da rede nervosa, né, rede periférica, do sistema nervoso. Então, esse controle da tonicidade ele é perdido. Então, o vaso dilata. Por isso que ele tem quando é o componente neuropático, tende a ser mais quente. Então, essa imagem aqui, como se fosse uma fogueira, uma imagem simbólica aqui, lembrando o problema neuropático, o vaso sanguíneo dilata. Isso não é bom. Quando a gente fala assim, não, mas está circulando sangue, está quente o pé. Não é bom. O sangue está indo, mas não está voltando, porque tem um componente venoso também. Não tem um retorno adequado. Então o pé fica quente porque está indo muito sangue, mas a circulação está comprometida, né? Então não é bem uma coisa boa assim, né? O fato de ter calor. Essa sensação que a pessoa relata é muito importante, que ela sente o pé quente. Quando o pé é frio, é mais o componente vascular. Né? Então eu botei aqui esse símbolo aqui do pezinho no gelo, né? A sensação que a pessoa está com o pé gelado, está pisando na neve, né? Ou está botando o pé dentro de uma bacia com gelo. E aqui parece que tem uma fogueira no pé, né? Às vezes a pessoa fica abanando o pé, bota ventilador. Então, mas geralmente a gente encontra o componente misto, né? Os dois componentes juntos com uma apresentação mista. E aí pode alternar essas sensações, né? Não ser tão didático como a gente está falando. Bom, ainda falando um pouquinho sobre epidemiologia, o Vigitel, eu puxei o Vigitel 2011, mas ele tem o mais atual, né? Curiosamente, o Vigitel 2017 está mostrando que tudo vai melhorando, né? Assim, diminuiu 50% o consumo de refrigerante, aumentou o consumo de frutas para a população, atividade física aumenta em 10%, bebida alcoólica está estável, né? Mas o diabetes aumenta em 60% de 2000 em uma década, né? Então a gente parece que a gente está fazendo tudo certo, está melhorando a alimentação, atividade física, mas ainda assim o caráter crônico do problema e o aumento, né, da expectativa de vida da população contribui com esse aumento do diabetes e da hipertensão arterial. Então tem que lembrar o seguinte, esses modelos que a gente usa de prevenção, eles não vão eliminar o problema, não. Eles podem postergar, mas o problema continua, né? Vai continuar aparecendo casos de diabetes, vai continuar aumentando os casos de hipertensão. Então, olha bem, em uma década aumenta quase 60%, né, os casos de diabetes. Então, assim, por mais que a gente tenha esse cuidado de promoção, que eles não devem ser deixados de lado, eu estou chamando a atenção disso porque a gente vai ter que continuar cuidando de pessoas que vão ter problemas vasculares, neurológicos, omissos e, consequentemente, pré-diabético. E não tem por que a gente não fazer essas avaliações, faz parte do nosso dia a dia na atenção primária. Né? Bom, só que na época, né, do Vigitel de 2011, que eu peguei do caderno, né, então a gente pode depois pegar o mais atualizado, quem quiser avaliar. A Vitória era o segundo, né, 7,1%. Prevalência agora subiu, mas todas as capitais subiram. A Vitória ainda está entre as primeiras ali. A mais baixa, se não me engano, é Boa Vista, com 5,6%. Então todas as capitais subiram o percentual, né, de pessoas com diabetes, tá? Pelo Vigitel. Bom, é importante que o pé diabético, especificamente, é a causa mais comum de hospitalização em pessoas com diabetes nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, quer dizer, não é um problema brasileiro, né? No Brasil, 70% das amputações estão relacionadas com diabetes ou com pé diabético. É o precursor mais comum da amputação, né, o pé diabético. E, infelizmente, a de maior impacto socioeconômico e são os problemas mais graves, são as mais complicadas, mais custosas, internações mais prolongadas. Então, o papel da atenção primária é fundamental até em termos de impacto socioeconômico. A incidência anual de 2%, o risco de uma pessoa desenvolver
úlceras, né, e consequentemente pé diabético caminhar para amputação é de 25%, né? Então, os pacientes com diabetes têm que ser muito bem avaliados, né? Bom, então, reforçando aqui que tem vários estudos, né, varia entre 40% e 70% das amputações não traumáticas em membros inferiores. Em torno de 20% das internações de indivíduos com diabetes ocorre por lesão em membros inferiores. Então, sempre vai ser um problema para internar e é um problema sensível à atenção primária. A gente sabe que cada internação evitada a gente pode economizar em torno de $2.000. É um dinheiro precioso aí que a gente não tem, que faz falta para... E curioso que essas pessoas vão até a unidade de saúde, elas não ficam em casa exatamente, elas vão na unidade de saúde e a avaliação dos pés não é muito bem feita. Então, 85% das amputações têm uma ulceração de um prazo aí razoável que você consegue abordar. Não é imediatamente, não vai para a amputação tão imediatamente, né? É uma complicação de uma ulceração. Os principais fatores são a neuropatia, a deformidade do pé e os traumatismos. A gente fala muito do traumatismo, mas tem casos de neuropatia que às vezes a pessoa não tem queixa clínica, né? Não machucou o pé, não perdeu o sapato, não teve nenhum outro problema, mas tem ali a neuropatia. E às vezes você detecta uma avaliação adequada. A neuropatia afeta até 50 pessoas com diabetes com mais de 60 anos e tem que procurar a perda da sensibilidade protetora, né? A gente tem dor, é uma bênção da natureza, a gente ter dor para a gente tirar o pé quando fura ele, quando machuca ele. A perda dessa proteção natural é que é o risco de fazer uma lesão, um traumatismo, e às vezes dentro do próprio sapato, né? Dentro da própria meia. Então, essa perda de sensibilidade protetora tem que ser detectada precocemente. Bom, eu continuo na epidemiologia. Mais comum em homens em geral devido ao aumento da probabilidade de neuropatia e pressão alta. E as mulheres também acabam quase que empatando, tendo risco semelhante ao homem se tiver fator de risco. Quais são os fatores de risco? Já teve amputação prévia. Eu já teve casos que eu atendi que quase passa batido. A história mal feita, né? Que a gente tem que falar o que a gente erra também. Eu fui refazer a história e a pessoa calçada, contando que tinha sido avaliado o pé recentemente, ela tinha uma amputação. Ela não falou. A primeira vez que eu estava atendendo, naquela maldita repetição de receita que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes vem só repetir a receita. Ia passar batido. É um problema. Fiz a avaliação, ia passar desapercebido, uma pessoa já com amputação, mais de um ano sem fazer a avaliação dos pés. Por sorte, não pode contar com a sorte na saúde, né? Eu revi a história e refiz a avaliação dos pés, que já tinha problema de sensibilidade, evidentemente. Se teve uma amputação, algum problema tem, né? Úlcera nos pés no passado, mesmo que não tenha uma amputação, a neuropatia periférica, deformidade nos pés, doença vascular periférica, nefropatia, principalmente se a pessoa está em diálise, mau controle glicêmico. Esse é o principal. Se não tem um bom controle glicêmico, você pode fazer a boa avaliação dos pés, pode fazer o que for. É a base para a prevenção, ter um bom controle glicêmico. Então não adianta desviar. Se está mais ou menos, não tem mais ou menos, tem que ter um controle glicêmico bom. E o tabagismo, se você combinar tabagismo com diabetes, é uma bomba relógio aí prestes a estourar, você antecipar o problema que você vai ter dentro de alguns anos, né, e que vai comprometer a circulação periférica, com certeza. Né. Só para lembrar os componentes do SWAP, né, que eu vou fazer um pouco da descrição aí, né, como se fosse uma história, né, tentando montar aqui uma história baseada nisso. A gente usa o subjetivo, que é o S, o objetivo, a ação e o plano. Né? O plano composto de diagnóstico, terapêutico, acompanhamento, educativo e estudo. Eu não vou entrar muito no terapêutico, lógico, a ideia hoje era mais avaliação, vai ficar muito no O aqui, né? Desculpa, no A e no O. Então, como é que a história chega para a gente? Eu vou dividir para ficar um pouquinho mais fácil. Então, é muito importante a história. E às vezes a pessoa dá dicas que passa desapercebido. Eu tenho uma dor e tenho que parar para descansar, dói um pouquinho, melhor, eu volto a caminhar.
né? E aí a dor piora muito. Também essa dor acontece se eu estou deitado e levanto a minha perna. Às vezes a pessoa até para fazer atividade física, vai fazer alguma atividade no serviço de orientação e exercício, né? Tem técnica de pedalada, deitada, a pessoa fala que sente pior a dor. É um problema vascular, né? O sangue não está conseguindo chegar onde deveria, diminui a oxigenação dos tecidos e causa dor. Né? Geralmente essa característica era conhecida a dor do visitador, né? Ou a dor do admirador de vitrines, né? A pessoa que caminhava um pouquinho, parava, olhava uma vitrine e andava mais um pouquinho, ou então para conversar com alguém, que a dor está incomodando, não consegue manter a circulação efetivamente. O pé isquêmico, então, ele observa-se rubor postural do pé e palidez na elevação do membro, né? Ele pode ter um pouquinho de vermelhidão. O exame físico, o pé apresenta-se frio com ausência do pulso tibial posterior e pedioso dorsal. Mais na frente a gente vai mostrar a técnica da avaliação. Então, a história geralmente chega com essa descrição, né? Às vezes ela não chega tão bonitinha, a pessoa vem ali, vou renovar a receita. Tem que dar uma parada para dar uma perguntada. Se tem um tempo, pelo menos uns 6 meses ali, se a pessoa não tem fator de risco, se ela tem fator de risco menos tempo, porque é muito dinâmico o problema. Rever essa história clínica, é muito importante. O problema é dinâmico, em poucos meses pode mudar essas características da dor, do incômodo, do desconforto. No pé neuropático a história é um pouquinho diferente. Eu tenho uns formigamentos, né? Uma sensação de queimação, melhora um pouco o exercício, né? Quando o caminho, por exemplo, dá uma melhoradinha. Só que às vezes eu chego a perder o sapato sem notar, né? Aquele característica, a metáfora aqui com a Cinderela, né? Vai caminhando, perde o sapato sem perceber. E nisso que não percebe, tem uns machucadinhos que a pessoa não nota, não percebe, né? Agora, muito importante que as pessoas com perda de sensação clinicamente significativa são assintomáticas. Ele pode ter um pé neuropático e ter sintomas, né? Então, reforçando aqui, o pé neuropático se apresenta com a temperatura elevada, por aumento do fluxo sanguíneo, podendo ser difícil de diferenciar de um pé com uma infecção em partes moles. Então, pode causar muita confusão. Geralmente, a pessoa chega descrevendo, né, que ela tem um calor ali inexplicável, mas às vezes chega com uma alteração trófica também, que você pode achar que está fazendo uma erisipela, uma infecção, mas você palpa, fica com a sensação estranha, né, que não parece bem uma infecção, não tem uma febre que justifica, né? E também nos testes a ausência de sensibilidade vibratória, né? E também a gente vai falar na avaliação um pouquinho mais à frente. Bom, então no exame físico você pode observar, é muito importante olhar, né, tirar, a pessoa tem que tirar o sapato, não pode ter vergonha. As pessoas às vezes com deformações nos dedos, o dedo engarra, né? Ou o dedo de martelo, olha bem a diferença aqui. O dedo de garra parece uma garrinha mesmo, né? Se você lembrar a garra de um animal, de um gato, né? Aquele dedo mais para baixo, né? O dedo de martelo ele é mais chapado aqui, né? Ele toca mais a parte dorsal do pé, a parte ventral do pé. Então, tem que tirar o sapato para observar isso. Isso aqui é muito importante, porque muda a dinâmica do pé. Então, facilita as ulcerações. Esses calinhos aqui, né, que em área de pressão, vocês observarem, pensa um pouquinho como é que é a tua pisada, né? A grande parte da pressão do pé se dá nessa região aqui. E pode ter um calinho ali, esse calo é importante, né? Ele pode ter uma alteração mais profunda, né? Porque ele está pressionando demais ali sem perceber, está tendo traumatismo sem perceber. E, lógico, quando chega numa ulceração, né, nesse ponto, essa úlcera está limpinha aqui, às vezes ela chega bonitinha assim. Tem que ter um cuidado extremo, né? Pode ter comprometimento neuropático mesmo. Geralmente vem também um comprometimento vascular. Então lembrar muito bastante tirar, olhar a inspeção dos pés é muito importante, né? No exame físico. E aqui só para chamar a atenção, às vezes o comprometimento, vocês veem aqui tem um formato de bota, né, que é um comprometimento vascular, porque os vasos sanguíneos se dividem. Então, dependendo do comprometimento de um vaso, outro pode não estar tão comprometido,
Ele pode ter a sensação mais no peito do pé, né? Ou mais na parte do solado, na parte final da panturrilha, no calcanhar. E a representação dos nervos também, ele pode comprometer uma parte aqui mais central, né? O calcanhar. Não vale muito a pena a gente ficar qual nervo corresponde a quê, né? Mas lembrar que às vezes o comprometimento ele é bem localizado, por exemplo, aqui entre os dedos, começa com uma lesãozinha entre os dedos, uma sensação de queimação, quando é neuropática, né, entre os dedos, assim, só aqui, né, nesse pedacinho, às vezes é um indício, é uma dica que um problema está começando. Vale a pena aprofundar uma avaliação, porque a pessoa conta isso para a gente. Ela fala, estou com uma queimaçãozinha, às vezes a gente deixa passar, porque não dá muita importância, não é uma coisa que incomoda muito, né? Então tá, o exame. Então, vamos lá para a técnica. Isso está descrito lá no caderno, né, 36 da atenção básica. A pessoa tem que retirar o calçado, né? É importante. E meias, né? E aí você já vai observando como é que está o estado dessa meia. Às vezes a meia ela tem costura, né? Meia grossa, então aquelas dobras que a meia faz, a pessoa vai retirando ali, você consegue observar. Aquela meia também que não é lavada faz tempo, né? Não é só pelo chulé, não. Você vê que fica aquela crosta, né? Aquela área espessa, e aquilo ali pode ser traumatizante. Calçado também, né? Como é que a pessoa está, a dinâmica da retirada do calçado, da colocação, e vai olhando o pé, né? Inspeção, muito importante inspeção. E ficar numa posição adequada, boa iluminação, né? Não é olhar de longe, né? A pessoa tirou o sapato e está olhando de longe, né? O profissional deve avaliar se os calçados são apropriados aos pés da pessoa, se estão ajustados, se estão confortáveis. A pessoa está tendo muita dificuldade para tirar o calçado, né? Isso é importante. Aí são 6 características do calçado: o estilo, modelo, a largura, comprimento, material e costura na parte interna. Isso é um grande problema. Às vezes um fiozinho ali a mais, uma costura, um relevo, já é um grande problema para um pé comprometido do ponto de vista vascular e neurológico. Então, olha por dentro do calçado, olha o solado, né? O calçado ideal para pessoas com diabetes médica, estou nem falando com pé diabético, pessoas com diabetes médica devem receber essa recomendação. Deve privilegiar o conforto e a redução das áreas de pressão. O tênis é muito bom para isso. Talvez seja o calçado que a humanidade inventou que seja mais adequado, né, mais confortável. Mas também tem essas anabelas, né, para as mulheres também elas são bem adequadas, né, estão bem recomendadas. Preferível é um sapato que tem um cano alto, né, couro macio, que permita a transpiração do pé. A umidade também é um problema, né, por causa dos fungos. O alargamento da lateral para acomodar as deformidades como artelho, engarro e hálux valgo, aí quem já tem algum problema. E caso tenha um salto, queira um salto, o recomendado é esse estilo Anabela. Está pequenininho aqui, mas é fácil achar na internet também. Observar calçado desgastado, família deformada, muito curto, apertado, pode provocar vermelhidão. Então, na inspeção que a pessoa tira, você já observa se tem alguma vermelhidão, alguma bolha, alguma calosidade, né? Então, vocês veem, a avaliação, a gente acha assim, fazer o estesiômetro, né? Que é o teste de sensibilidade. Não, ganha tempo, faz uma boa história, analisa, olha, observa. Parece que é perda de tempo, mas em poucos minutos você consegue fazer uma boa inspeção. A gente fala assim, depois eu faço. Depois que passa 10 anos até uma primeira amputação, tem que fazer com uma regularidade, né? Não tem motivo. Tem que organizar a agenda também para quando for atender uma pessoa que tem diabetes pela primeira vez, não dá para dar uma consulta de 5 minutos. Isso é uma crueldade. Tem que ser bem atendida a pessoa. E médico e enfermeiro tem que ter, médico e enfermeiro tem que estar combinado nisso aí. Né? Os dois. Ok? Tá tudo bem aqui? Tá, vou continuar aqui, porque teve umas queixas aqui do som. Bom, outra coisa, a redistribuição da carga pressórica, assim como o uso de calçados, para corrigir a alteração biomecânica. Né? Então, observar se tem a área ulcerada, né? Aquilo que eu já falei, não vou ficar repetindo. O segundo passo é um exame físico minucioso. Avaliar a pele, avaliação musculoesquelética, vascular e neurológica. Vou continuar aqui na avaliação, então. Isso aqui vai ficar gravado, né? Mas eu, como já falei, a referência principal foi o
o CAB 36, ele está muito bom nesse aspecto, né? É claro que um ou outro vai ter feito uma formação diferente, pode ter divergência aí. No exame da pele, então, vamos detalhar na avaliação da pele. Tem que ser ampla, né? Observa aquela pele seca, como que está a higiene dos pés, o corte das unhas, se tem descamação. A pele, imagina a pele como se fosse uma árvore, né? Só que a irrigação chega por dentro, né? Então, se a pele está com descamação, está ressecada, está pouco hidratada. Não é passar hidratante, é porque está chegando pouco sangue ali. O sistema nervoso também não está funcionando bem. Se tem queda de pelos, por exemplo, observa se tem micose, bolha, ulceração, área de eritema. Então é legal, na hora de tirar o sapato, você começar a olhar isso aí. Você vai ver ali aquele atrito, se o sapato tem um atrito, aquela região vai te mostrar direitinho, né? Ó, diferença na temperatura tem que tocar. O melhor é com as costas da mão, né? As costas da mão, tocar com as costas da mão, o pé. Então, assim, comparar, né? Comparar, fazer o toque, né? Sentir a temperatura, colocar as duas mãos, um em cada pé, depois cruzar as mãos para ver se você não tem dúvida, para sentir a temperatura dos pés, né? E sempre se tem alterações importantes do trofismo, avaliar se não é para acaso já para uma avaliação com um especialista, né? Já pode ter um comprometimento importante. No exame músculo-esquelético, principalmente as deformidades. A gente tem que lembrar que tem músculo no pé, são músculos finos, né, delicados, que pode estar atrofiado. Você começa a ver os ossos da pessoa. Então pode ter uma atrofia ali muscular que você consegue contar os ossos, vamos dizer assim, né? Então pode indicar uma atrofia, uma vascularização inadequada, né? E isso é importante. Então, deformidades ósseas também. E pouco outras doenças também. Às vezes tem alguma outra doença que causa deformidade óssea, né? Mas o diabetes pela prevalência vai ser a primeira coisa que a gente vai pensar, né? Então, também avaliar se não é um caso de encaminhar para um especialista. Quando eu falo especialista, pode ser necessário utilizar com cuidado, né? com adequação. Bom, o exame vascular é palpação de pulso, pedioso, tibial posterior. Às vezes a técnica pode ser um pouquinho complicada, né? Depois nós vamos mostrar a imagem aí que vai ficar mais fácil. Mas além do pulso também olhar a temperatura, né? De novo, tocar, eu prefiro examinar, eu aprendi pelo menos com as costas da mão, tenho uma acessibilidade melhor nas costas da mão, né? Tocar o pé com as costas da mão. Cruzar a mão para ver se não está tendo algum erro. Ver se não tem queda de pelo. Às vezes tem aquela queda de pelo ali a gente chama em bota, né? Como se fosse uma depilação na altura da meia, dali para baixo. Estado da pele, músculos, né? Então verificar a ausência ou diminuição de pulso, rarefação de pelos, e também se já tiver um indício ali de problema, encaminhar, né? Aqui, a palpação sempre com os dois dedinhos, né? Dois dedos aqui, não com o polegar, porque você pode confundir o pulso do polegar com o pulso pedioso anterior. O posterior também, com os dois dedos, sempre contra uma estrutura óssea. Muita atenção, que às vezes a técnica é um pouco difícil, né, para quem não está treinado. Então, eu gosto muito de sempre revisar a técnica em pessoas que não têm um comprometimento vascular. Eu, pelo menos, me disponho sempre a fazer isso, né? Quando eu atendo alguém, periodicamente, eu examino também o pulso dos pés em a pessoa que não tem comprometimento vascular. A gente tem que estar sempre exercitando a nossa sensibilidade, né? Então, eu faço isso, né? Para poder não perder a mão, vamos dizer assim, né? Então, sempre com os dois dedos, né? Indicador e médio. O exame neurológico, nós vamos detalhar um pouquinho mais, né, que tem 4 técnicas, né, 4 testes simples, né, que é o monofilamento de 10 gramas, diapasão de 128 Hz, percepção de picada e reflexo aquileu. Às vezes alguém não teve treinamento, mas a técnica é relativamente simples, né. Agora, é importante o seguinte,
você utilizar o recomendado, né, na maioria dos autores, teste com monofilamento, que é aquele mesmo que a gente usa para hanseníase, que aí você fala assim, mas eu não tenho na unidade, é muito barato, custa 35 a 60 reais, né, para não ter na unidade. Depois nós vamos falar dos certos cuidados com monofilamento, porque ele é um equipamento de precisão, então ele não pode ser usado de qualquer jeito, né? Então, sempre que fizer o teste de monofilamento, associa um outro, para aumentar a acessibilidade do teste. Um ou dois testes anormais sugerem a perda de sensibilidade protetiva, né? E dois testes normais e nenhum normal descartam a PSP, né? A perda de sensibilidade, que é um teste para ver a sensibilidade, né? A alteração neurológica. Em todos os testes deve aplicar no mínimo 3 repetições, intercalado por uma aplicação falsa. Um teste normal quando o paciente afirma que sente no mínimo 2 das 3 repetições. Isso aí é o correto, né, que vale para todos os testes de sensibilidade. Então, a aplicação falsa a gente vai explicar um pouquinho mais na frente. Monofilamento de 10 gramas. Então, ele corresponde ao monofilamento laranja. Alguns textos eu vi falar no vermelho, mas a maioria fala no laranja, se for usar esse estesiômetro aqui, né? Depois eu vou mostrar aqui o estesiômetro que muitos devem ter na unidade. Então, assim, que é a né, perda de sensibilidade protetiva, recomenda-se que 4 regiões sejam pesquisadas, né? Primeiro, terceiro e quinto cabeça metatarso de cada pele, terminando sensibilidade de 90% e uma especificidade de 80%. É um bom teste, né? Muito bom teste. Bom, como é que é a técnica? A pessoa tem que ficar sentada de frente para o examinador com os pés apoiados de forma confortável. Né? Orientar, tem que falar o que você vai fazer, né? Que senão a pessoa imagina que você vai enfiar o monofilamento todo dentro do pé dela, porque ela não sabe o que é aquilo. E ainda mais que vai fechar os olhos, né? Então tem que explicar, tem que fazer uma demonstração, às vezes, num braço, né, em outro local, na mão, né, para mostrar como é que vai ser o teste. O filamento é aplicado sobre a pele perpendicularmente, produzindo uma curvatura no fio. Só que a curvatura não pode tocar a pele da pessoa, senão você coloca uma outra área de contato. Né? Se dobrar demais, o filamento dobrando, encostando ali, confunde. Não usar em área de calosidade, porque é lógico, né, numa área mais espessa, né, pode atrapalhar a positividade do teste. Se o filamento escorregar na pele no momento do toque, não considerar a resposta, eliminar essa e repetir o teste no mesmo ponto. Começar o teste com um fio a distância de 2 centímetros da área a ser testada, tocar a pele com o filamento, mantendo sua curvatura por 2 segundos. Né? Pode olhar no relógio se quiser. Evitar movimento brusco ou muito lento. Combinar com o paciente antes, para ele responder sim quando sentir o toque, e não quando não sentir. E perguntar onde sente a pressão, pelo menos pé direito e pé esquerdo. Como ele vai estar de olho fechado, ele não vai saber qual dos dois pés você vai fazer. E repetir a aplicação 2 vezes no mesmo local, mas alternar pelo menos uma aplicação simulada, quando nenhum filamento é aplicado. Pergunta, esse que é o teste falso, né? Está sentindo? Sentiu? Sim ou não? Aí não coloca nada, não encosta nada. Né? No caso de resposta positiva e negativa no mesmo ponto, considere o teste normal caso a pessoa acerte 2 das 3 tentativas. O teste é normal, apresente 2 respostas incorretas. Esse aqui que é o estesiômetro. Geralmente a gente usa para hanseníase, mas nós só vamos usar o laranjinha. Né? Ele tem foi medido, né, a pressão dele, pressão de 10 gramas. Aqui, ele chega a fazer uma pequena depressão, dobra um pouquinho, se a imagem não estiver boa, a próxima vai estar melhor. Aqui lateralmente, então essa dobradura aqui não pode encostar na pele, né, no pé. Senão você vai ter 2 áreas de contato, pode confundir. Né? Então conta 2 segundos e volta e retira. Né? Pergunta se a pessoa sentiu. Então são essas as regiões dos testes aqui. Né? Aqui a sola do pé e aqui o peito do pé. Então, lembrando, né, mas é o filamento laranja. Pode confundir com
Aqui ficou um pouco melhor, né, os pontos de toque, né, vai variar de local para local. É muito importante esse ponto aqui, ou de texto para texto, né, mas é muito importante os pontos de maior pressão do pé. Só raciocinar onde que a gente pisa com mais força, né, aqui, 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 calcanhar, essa lateral, aqui. Às vezes tem um calinho aqui, faz um pouquinho para o lado, né, ponta dos dedos também. Bom, lembrando o seguinte, ele não é de uso individual, né? Recomenda que seja realizada a limpeza no produto com a solução de sabão líquido e água morna após cada uso. Não precisa passar por autoclave nem esterilização. Agora, a cada 10 pacientes, isso é uma dica importante, ele tem que ficar em repouso, porque ele é um filamento, ele é maleável. Então ele pode perder a tensão, né? Geralmente, eles recomendam a troca, se é muito utilizado, a cada 18 meses, né? Até pelo próprio ressecamento do material. Um nylon, né, ele vai ressecando, ele pode perder a qualidade, a tensão dele. Então, a cada 1 ano e 6 meses, 18 meses, fazer a troca do produto. E a cada 10 pacientes, deixar em repouso por 24 horas. Então, é uma dica importante que às vezes a gente não se dá conta, né? Vai usando direto e acaba perdendo a sensibilidade e a especificidade do teste, né? O do diapasão também tem que ter na unidade, também não é um equipamento muito caro, né? A gente geralmente usa para testes de audição, né? Transmissão óssea, né? Ou aérea. Então, a próxima vai mostrar um pouquinho melhor. O teste é considerado, geralmente ele é feito no hálito, a próxima imagem vai ficar melhor. Deixa eu ver se mostra aqui. Aqui, né? Depois eu volto. Aqui é o dedão do pé. Você coloca ali em cima. Vamos descrever o teste aqui. O cabo de diapasão fica posicionado sobre a falange distal do hálux. Pode usar o maléolo lateral também. E o teste é considerado anormal quando a pessoa perde a sensação de vibração, enquanto o examinador ainda está sentindo que o diapasão está vibrando. Então, primeiro aplicar o diapasão nos punhos do paciente, para que ele saiba o que esperar. Olha, você vai sentir isso aqui, você tem que me dizer se você vai sentir nos pés também. E aí a pessoa não pode olhar onde está aplicando o diapasão. Né? Tem que ser uma parte óssea, geralmente na falange distal do hálux, né? Então, deve ser aplicado perpendicularmente, repetir a aplicação 2 vezes, e alternar uma com a aplicação simulada ou falsa, né? Em que o diapasão, aí no caso, não esteja vibrando. Você toca ali no hálux, mas ele não está vibrando. O teste é positivo se o paciente responde de forma incorreta pelo menos 2 de 3 aplicações, e negativo com 2 das 3 respostas corretas. Assim, se o paciente vai sentir as vibrações, faz um pouquinho mais para cima, né, na tuberosidade tibial ou no maléolo mesmo. Vai jogando um pouco mais para cima para ver como é que está o teste. Aqui, né, tocando, né, o examinador sente que continua vibrando e o paciente, ele fala que não vibrou nada ou não está vibrando mais. Né? Então, assim, só lembrando que eu tirei isso do caderno, né, da tensão básica, e tem várias referências lá que eu retirei para ficar mais compacto, né, a apresentação. Bom, aí não tem diapasão, não tem monofilamento, né? Pode fazer o teste de sensação da picada. Pega um objeto pontiagudo, faz a mesma coisa. Para testar a percepção tátil dolorosa da picada de uma agulha ou de um palito. Mas assim, com a agulha é muito importante, senão a pessoa ela fica com medo, né? Você fala, vou furar aqui seu pé. Então, você tem que explicar como é que você vai tocar, né? E na superfície dorsal da pele próxima à unha do hálux. Isso aqui pode ser a imagem aqui está mostrando um pouquinho diferente, pode ser na sola também. Mas o ideal é naquela região mais alta aqui, onde a gente colocou o diapasão. A falta de percepção, né? Não sentiu nada, o objeto tocando, talvez seja até melhor com um palito, né? Porque você descarta ele, do que a agulha, claro, você vai descartar. Mas muitas pessoas têm medo de agulha, né? Então, até tem gente que faz aqui a imagem, né, de onde eu peguei, faz com caneta. Eu não gosto muito. Eu acho que, além da sensação não ser pontiaguda, né, que a caneta é esferográfica, uma coisa que você vai escrever também, não acho um objeto bom para exame, né?
prefiro mais o palito. Né? A agulha também se presta a isso, mas explicando bem para a pessoa que não vai perfurar nada, né? Não vai ser uma traumatismo, né? Senão a pessoa tem medo de agulha e não vai deixar fazer. Né? E o teste por reflexo aquileu, o tornozelo em posição neutra, né? Um martelo apropriado para a perfusão do tendão de Aquiles. O teste é considerado quando tem uma ausência de flexão de pé. Isso aí existe uma técnica um pouquinho mais apurada, mas geralmente é batendo aqui, né, com uma certa firmeza, né? Não é como se estivesse pregando um prego, apesar de chamar martelo, né? Ser com uma firmeza sem movimentar o punho, né? Você dá um toque firme aqui e vê se tem se tem ou não a flexão do pé. Então, o ideal é o monofilamento e um desses 3 testes que eu apresentei combinado com ele. Né? Aí, bom, achados específicos e manejos. Isso também é um quadrinho, eu tirei, recortei lá do caderno. Eu não vou entrar em detalhe, mas tem as sugestões de manejo, que seria o P, né? O plano de cuidado. Então, já se tem uma úlcera, se for avaliação do enfermeiro, passar para avaliação médica, né? A ausência de pulso também é importante, passar para avaliação especializada. Calo, remover o calo, isso pode ser feito na unidade de saúde, gente. Não vamos deixar de fazer. Isso aqui, às vezes a pessoa demora meses para conseguir fazer um procedimento cirúrgico, pode ser feito na unidade. É uma remoção cirúrgica, às vezes até, dependendo, até ser uma anestesia. Dependendo da profundidade. Você pode fazer a cauterização química também, com muito cuidado, né? Se a pessoa tem avaliar bem se não tem um comprometimento vascular ou neurológico. As infecções fúngicas e bacterianas tratar. Unha encravada. Falar para a pessoa não tentar corrigir sozinho. Às vezes você precisa fazer um procedimento cirúrgico. Bastante segurança fazer isso, tem que ter treinamento, dá para fazer na unidade, né? Às vezes até melhor, mas tem que ter um acompanhamento, um monitoramento regular. Eu procuro ver todo dia quando a gente faz esse tipo de procedimento em unidade. Né? As deformidades, aí vai indo para a reabilitação, né? Uma órtese ou avaliação com ortopedista, né? A gente não tem muito hábito de prescrever órtese, às vezes nem os sistemas aceitam, né, a prescrição de órtese, tem que passar para um especialista. Rever a questão da higiene, né? Às vezes a pessoa toma banho, mas não lava os pés, né? A questão da higiene dos pés é muito importante. Às vezes na higiene também pode causar traumatismo. A pessoa limpa tão bem, esfrega tanto que traumatiza o pé. Então, às vezes tem que parar e rever, mostrar como é que faz uma boa higiene, né? Calçados e meias inadequadas. Tem outros quadrinhos aqui que a gente está colocando. Meia sem costura ajuda bastante, mas evitar meia de material sintético, porque ela abafa muito, né? O nylon é muito ruim, né? Então é bom um material assim orgânico, como algodão, né? Um material mais natural. Então, material sintético. Conhecimento sobre a autoavaliação e autocuidado, isso que talvez seja o mais importante, né? Se a pessoa está com o diabetes mal controlado, que é o ponto-chave de novo, né, tem que estar bem controlado, porque a noção de autocuidado é precária. Lembrando, assim, no iniciozinho, eu passei que a escolaridade das pessoas que têm diabetes, que quanto menos escolaridade, mais diabetes você encontra. Pior alimentação, pior o autocuidado. Quanto maior a escolaridade, menos diabetes a gente encontra. Então aqui, a classificação de risco. Então, tentar fazer uma categorização de risco. Existem alguns aplicativos que facilitam isso, mas você pode ter esse quadrinho na unidade, pode recortar, copiar. Por exemplo, na rede Bem-Estar em Vitória a gente consegue fazer essa avaliação, tem até um diagrama, né, se quiser marcar, tem um desenhozinho do pé, você consegue marcar ali dentro do prontuário eletrônico. A gente acredita que em breve todo mundo vai ter as SUS nas suas unidades e vai conseguir fazer isso com mais propriedade. Então, tem uma classificação, né? O PSP, recordando, perda de sensibilidade protetora, e o DAP, doença arterial periférica. Então, todos eles vão estimular o autocuidado, nós vamos avaliar se precisa ou não encaminhar para o
para o especialista é muito importante esse acompanhamento. Você fazer uma programação para retorno a cada 3 a 6 meses, dependendo do caso, 1 a 2 meses, 2 a 3 meses, o médico, o enfermeiro tem que fazer uma programação. Acabar com esse negócio, vamos repetir receitas. Se tem problema vascular, neurológico, tem que fazer calosidades, ulcerações, tem que fazer um acompanhamento mais de perto. Né? Se a pessoa está bem compensada, a gente pode permitir uma avaliação anual. Você não está com nenhum problema, sempre insistir no autocuidado. Pode fazer uma programação mais prolongada. Agora, cada caso é um caso, vai depender da nossa sensibilidade também, da nossa condição de organizar a agenda. Não acabar com esse negócio de só repetir receita. É importante, claro, né? A pessoa não precisa passar para uma consulta completa toda vez, ainda mais se ela está bem compensada. Mas parar, dar uma pensada, dar uma acalmada, reavaliar, olhar os pés. É muita gente, 25% das pessoas com diabetes vão ter problemas com o pé diabético. Né? Então, completando o nosso SOAP aqui, o R-SOAP, né, o A seria, pode colocar várias coisas, né? Pé diabético, neuropático, isquêmico misto, acho legal fazer essa avaliação, e lembrando de registrar, né, no objetivo o teu exame físico, né, o que você viu. Porque, como eu falei, é muito dinâmico, tanto o médico como o enfermeiro que fizer essa avaliação, ou outro profissional que está capacitado para isso, anotar ali o que ele viu, porque às vezes você viu ali acompanhamento 2 a 3 meses, pode mudar muita coisa. Se está compensado ou não, se está atingindo a meta, né, hemoglobina glicada, glicemia, outras metas, né, clínicas também, né, e programar exames do pé com a regularidade que eu coloquei, mas não é uma regra rígida ali, né, vai depender de cada pessoa. E a emissão de precisão de repetição. A gente faz isso aí, tem um CID para isso, mas evitar que seja só isso. Né? Eu coloquei aqui para chamar a atenção, evitar que seja só uma repetição, né, de receita. Acho que a gente está criando essa facilidade, mas ao mesmo tempo está perdendo esse contato, esse cuidado aí de fazer a avaliação. Os grupos também, eles são muito pouco produtivos nesse sentido. Às vezes a gente faz o grupo, faz uma palestra, o impacto disso é quase nulo, né? Por exemplo, se a gente não faz uma avaliação adequada dos pés. Por exemplo, né, entre outras coisas. E aí fica, no final do grupo, renovando receita, entregando a receita. É claro que é preciso da medicação nesses casos. Mas a gente tem que tirar um tempo para fazer essa avaliação dos pés de forma adequada. Então isso aqui, essa web era para chamar a atenção sobre o problema e sobre a facilidade que a gente pode fazer isso. Está ao nosso alcance. Está dentro da unidade. Bom, então aqui, após a classificação de risco da pessoa, ter complicações, explicar para ela por que foi categorizado, por que você tem que ver, poxa, mas eu renovava minha receita, doutor fulano, a enfermeira tal, renovava todo mês, né, a cada 3 meses, agora você está pedindo para eu voltar a cada 2 meses, a cada mês, né? Olha, sim, né, você está com problema nos pés. E eu acho que não acredito muito na pedagogia do medo, mas clarear para a pessoa que aquilo ali pode evoluir para amputação. Né? A gente tem que explicar para ela todas as consequências de um mau cuidado. Então, assim, olha, renovava a receita a cada 6 meses, agora nós vamos ter que mudar isso aí. Né? Vamos ter que te ver com mais frequência até ver como é que está a melhora, vai depender de você. Então, dividir a responsabilidade do cuidado com a pessoa, né? Não é um jogar para o outro, né? Bom, e muito importante aqui, fatores adicionais que podem indicar a necessidade de maior frequência de consulta. Qual é isso? Calo, calosidade dos pés, micose, unha encravada, procura ver a micose, questão se tem ali algum fator, né, se não está secando bem os pés depois do banho, se está usando uma meia que impede a transpiração, um calçado de tecido sintético que impede a transpiração, unha encravada, cuidado, né, tudo bem, tem que pintar as unhas, tem que ficar bonito, né, para sair, ficar bonita, com as unhas bem cuidadas, mas às vezes esses bifes, né, que tira aí em manicure, pedicure, é um problema para a gente, vai bater lá no médico, tem que evitar isso aí. Deformidade nos pés, né, limitação de mobilidade articular, então às vezes, é aquilo que eu falei, uma dica vai tirar o sapato, você observa se a pessoa tem uma limitação articular para tirar um sapato, na hora de caminhar.
Por isso que a gente recomenda, não é ser educado, não, você buscar o paciente na porta, para você ver como ele vem andando, como ele vem caminhando. Já faz parte da inspeção, né? É doloroso quando a gente vê alguém sentado na cadeira, abre a porta, chama o próximo. Então, perde a possibilidade de inspeção. E depois fala que não tem tempo, né? São minutos preciosos de observação que a gente tem que resgatar. Limitações físicas como cegueira, redução de visão. A pessoa não compreende o que é o autocuidado também. Isso é perigoso, né? Isso chama a atenção da gente para melhorar a nossa atenção. Nossa necessidade de rever a pessoa com mais frequência. Baixo nível de conhecimento sobre cuidado preventivo, condição de higiene inadequada, é a nossa realidade. Nós vivemos um problema que é igual de outros países, mas nós temos essa condição social ruim. Né? Enquanto melhorar a educação de maneira geral, a gente vai conviver com esses problemas. Né? Então, a parte educativa é parte do nosso trabalho. Apoio familiar. Nós somos estratégia saúde da família, e a gente tem que abordar a família. Se tem um baixo apoio familiar, vai repercutir, vai gerar amputação. Parece que é uma coisa teórica, mas não é. Isso faz parte dos nossos alertas, né? Ou se não tem uma rede de cuidados, às vezes não tem a família ali, mas tem uma rede de amigos, né? Uma rede de cuidado, de proteção. Outro, residência em instituição de longa permanência. São fatores importantes para você ver com mais frequência que estão associados a pé diabético e amputação. Então tem trabalho da equipe, né? Médico, enfermeiro, trabalho combinado para fazer essa avaliação. E o mais importante, atentar ao controle glicêmico, rigoroso. E ele previne a neuropatia. Todas as pessoas que têm diabetes devem ter a avaliação dos pés realizada. Não tem por que não fazer. É muito importante. Né? A gente já viu vários casos. Às vezes acontece com a gente, por exemplo, a gente tem comorbidades, casos de problema cardíaco, problema respiratório, problema psiquiátrico. Às vezes a gente fica muito atento a essas condições de comorbidade e esquece que aquela pessoa também tem um pé, tem um problema, né? E precisa ser cuidado. Se ela ficar sem andar, isso piora muito, né? Então, do ponto de vista cardiovascular, a pessoa com dificuldade para caminhar piora muito a condição clínica dela. Então, às vezes a gente fica muito, claro, aconteceu comigo, né? Muita ênfase no problema respiratório, no problema cardíaco, e esquece uma avaliação simples que tem que ser regular. Bom, então assim, sempre no plano reavaliar o conhecimento da pessoa sobre diabetes. Lembrar, 7,5% das pessoas com diabetes têm menos 8 anos de estudo. 3,7% têm mais de 12 anos de estudo. Então, quanto mais você estuda, menos diabetes. É isso que está dizendo aqui. Então, a escolaridade baixa é um problema. Então, a gente precisa rever se a pessoa compreendeu, né, conhecimento sobre autocuidado, cuidado com o pé, comportamento em relação aos pés, avaliar o cuidado executado pela pessoa, assim, como que ela está cuidando, o apoio familiar, a condição de calçado, meia, palmilha, né? E aqui só para chamar a atenção nesses dois cadernos, o 36 e o 35, 36 é diabetes mellitus, 2011, mas tem sempre uma atualização. E a estratégia para cuidar em pessoa com doença crônica, também tem algumas dicas. Esse aqui está muito bom. Usa ele, está disponível, ele é gratuito, né? Foi construído aí baseado em evidências, então acho que dá para usar ele para capacitações, né? E, bom, aqui as outras referências, né? O próprio caderno, 36, Dynamed também, para quem quiser buscar mais informações, e no Tratado de Medicina de Família, falando mais um pouquinho sobre o registro orientado por problema. Bom, estão aí meus contatos, né? Como eu falei, olha só, foi só enfocar a questão da avaliação. Uma boa história, uma boa inspeção, olhar os pés, examinar os pés, fazer um bom exame físico. Isso aí não tem segredo, isso é secular. A gente aprendeu nas nossas aulas, né? Básicas de semiologia, né? Que a gente tinha que cuidar disso, né? E não pode perder. Não é pelo fato de a gente ter que repetir receita, que tem um aumento do número de casos de pessoas com diabetes, que a gente vai ser negligente com isso. Então, vamos melhorar esse cuidado, né? Ainda é um problema, as amputações, um problema mundial, como a gente viu. Então, uma boa avaliação, mesmo que a gente não faça tudo completo, mas que a gente
avalie, inspecione, né? Realmente, né? Vamos para a nossa realidade. Às vezes está apertado mesmo, né? Para fazer um atendimento. Mas aquela pessoa mora naquela comunidade que a gente atua. Recombina, vamos vir no outro dia, no final do dia, no começo do dia, para dar uma reavaliada melhor. Faz uma parte do exame, completa depois. Não precisa fazer tudo no mesmo dia, não precisa ficar 2 horas ali com a pessoa, até maçante. Às vezes quebra esse atendimento, né, no final do grupo. Vamos evitar achar que está cuidando só porque repete receitas, né? Então, insistir, né, nessa questão da história, a avaliação. Uma boa história, ouvir o que a pessoa tem para dizer, uma boa inspeção. Esses testes são importantes, mas eles complementam, eles são complementares a um bom exame. Né? E olhar se essas ferramentas são importantes